tarde, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou a execução de multas que somam cerca de 7 bilhões de reais contra caminhoneiros envolvidos em bloqueios de rodovias após as eleições de 2022. Julie, a cobrança será feita pela Justiça Federal e tem como base penalidades de até R$100 mil por hora de interdição, podendo atingir valores milionários por pessoa ou empresa. Há casos de multas individuais que chegam, imagine, a 147 milhões de reais, segundo documentos vinculados à decisão. Não pode fazer manifestação, é? Ô Moraes, você acha que os caminhoneiros são casados com paquitas do Vorcaro? Não, porque só se os caminhoneiros fossem casados com paquitas do Vorcaro, esse tipo de multa cabe. Outra coisa, gente, isso é um absurdo. O Brasil tem direito de manifestação. Mas o que a gente está vendo aqui é uma punição para constranger, entendeu? É um mecanismo de intimidação. Ele está literalmente aniquilando economicamente os caminhoneiros. Ninguém ali tem mulher que é paquita do Vorcaro, não, homem. Assim, chega um nível de absurdo. Aí eu pergunto, como é que simplesmente o presidente da República deixa um absurdo desse? Você tem dívidas bilionárias, sem critério e punições individuais gigantescas. Isso é mais um abuso de poder desse homem que ninguém mais aguenta. Você não é o Zeus, o rei do Olimpo. Você é um cara literalmente complexado, que não sei... Agora eu fico imaginando como você chegou onde chegou. Com certeza não foi fazendo coisa boa. Olha, daqui a pouquinho a gente traz a informação também, Marina Helena, de um fugitivo, né? Afinal de contas, do 8 de janeiro, que morreu nesse fim de semana na Argentina, um homem de 64 anos. Já a gente joga a imagem dele no ar. Ficou internado antes de morrer, estava ali condenado pelos envolvimentos do 8 de janeiro, tentando, né, aguardar um julgamento justo, mas mais um desses manifestantes que morre sem conseguir ver essa justiça ou fazer uma defesa correta. Esse caso, Marina, então, a princípio dos caminhoneiros e daqui a pouco também novas ordens com relação ao COAF por parte de Moraes. Pois é, José Éder Lisboa, né, que faleceu aí na Argentina, depois por, enfim, várias complicações aí, ele que decidiu deixar o Brasil depois de ser condenado ali a 14 anos de prisão, então mais uma das vítimas de Alexandre de Moraes. Eu queria aproveitar, Marcília, e vou te jogar uma pergunta daqui, ao invés até de fazer um comentário, porque eu fiquei pensando como é que pode uma decisão monocrática dessa, porque eu não me lembro jamais da gente ter tido uma decisão como essa. Bom, é lógico que a gente sabe que Moraes ele tem feito escola daquelas decisões que são inconstitucionais, que não estão previstas na nossa legislação. Então, ele tem feito isso de fato desde o início do inquérito do fim do mundo. Mas ele continua, né? Por exemplo, aquele direito de manifestação ali que a gente viu do Hélio Negão, que foi com uma Bíblia, ele mandou tirar, que não poderia ali. Então, assim, me parece que cada vez mais ele sempre extrapola. E aí tem algo que possa ser feito em relação a isso? A quem recorrer numa hora dessa, né? É uma decisão que caberia, de novo, é o colegiado do Supremo que vai fazer isso? Tem algo que o Congresso poderia fazer para evitar esse tipo de multa absurda, né? Outro ponto é o presidente da República tem aí pode ter uma greve dos caminhoneiros. Eu imagino que uma decisão como essa não ajude de maneira alguma. Então, há algo também que possa ser feito para pressionar o executivo para que isso não aconteça. Assim, agora, depois desse absurdo, que tem alguma chance dessa decisão ser revertida? Pois é, Marina, é uma completa loucura. O ministro Moraes não tem autoridade para dar essa decisão sem um processo legal em curso. É uma aberração. O que ele fez na prática, do ponto de vista do jurídico, né, o desenho jurídico, é o seguinte: ele mandou que a Justiça Federal de primeira instância executasse essas multas, né? Multas aí de 7 bilhões no total, mas se você for ver as multas individuais, tem multa, por exemplo, de 147 milhões. Imagina só um caminhoneiro ter condição
condição de pagar 147 milhões de multa. É uma completa loucura, porque ele somava ali 100 mil reais a hora de paralisação ou de bloqueio de estrada lá em 22. E aí a gente soma esses valores todos ao dinheiro de hoje, dá esse valor absurdo. Isso é impagável, isso é impossível de se pagar, né? O problema não é nem como é que recorre, o problema é, enfim, como é que faz com essas multas enquanto se recorre. A meu ver, como essas multas vão ser executadas pela primeira instância da Justiça Federal, o recurso devia ser apresentado não ao Moraes, mas para a Justiça Federal, porque são multas impossíveis de se executar. Então, ali é possível ainda se discutir essa execução da multa na Justiça Federal e, em tese, recorrer do mérito para o STF e para o colegiado, até mesmo, para que não se fique na mão do Moraes. O problema é que a gente sabe, ninguém lá dentro do STF vai enfrentar o Moraes. A gente viu o próprio Fachin, quando houve a decisão sobre a quebra de sigilo da Margit, agora na semana passada, o Gilmar Mendes tinha, né, algumas semanas atrás, impedido, né, que a quebra de sigilo da Margit ocorresse. Isso foi alvo de recurso da CPI do crime organizado, e o Fachin deu uma decisão dizendo, olha, nenhum ministro pode macular, revisar a decisão de outro ministro. Quer dizer, forma-se então dentro do STF uma jurisprudência de que as decisões monocráticas não podem ser revistas por outros ministros. E aí nos acende aqui a luz, né, de que se o André Mendonça não tivesse levado ao plenário essa decisão, talvez pudesse usar essa jurisprudência que tem sido feita pelo próprio presidente do STF, o Fachin, de que outros ministros não podem revisar as decisões monocráticas do colega. O fato é esse. Hoje, infelizmente, as decisões do Moraes, as decisões monocráticas do STF são praticamente irrecorríveis. 85% dessas decisões são dadas monocraticamente e se tornam irrecorríveis. Então, o que eu acredito, Marina, que vai acontecer é que não tem esse dinheiro, eles não têm esse dinheiro, então eles vão ficar com medo. A minha leitura sobre essas multas todas não é que eles vão pagar ou que eles... não tem o dinheiro, não existe, é impossível. O que vai acontecer é que eles vão ter medo de fazer greve, e eu acho que é esse o objetivo do Moraes, e vão ter medo de se manifestar novamente, porque essas multas foram dadas no contexto das eleições de 22. Foram paralisações dos caminhoneiros contra o governo Lula nas eleições. E provavelmente o Moraes está criando um contexto para que os caminhoneiros não se manifestem contra o Lula também agora nas eleições de 26 e nem façam greves. Eu acho que ele está tentando muito mais impedir manifestações futuras do que acreditar que esses caminhoneiros tenham capacidade de pagar essas multas retroativas. Mas, enfim, respondendo objetivamente a sua questão, creio que é isso. É possível recorrer na primeira instância da Justiça Federal sobre a execução dessas multas e tentar que o colegiado em algum momento possa apreciar e revisar essa decisão do Moraes. Algo muito difícil, cada vez mais difícil de acontecer dentro da jurisprudência do STF. Mas, Marcília, desculpa insistir nisso aqui, eu fico preocupada por conta do seguinte, você falou que eles não têm condição, então não paga. Mas o que aconteceu, por exemplo, no caso dos manifestantes do 8 de janeiro, né, eu vi um caso específico disso, que foi um caminhoneiro que não só o salário da mulher, que era servidora pública, pais de 6 filhos, tá? Então, o salário dela foi bloqueado, servidora do Estado, hein? Não tem nem nada a ver com o governo federal. Ela ficou sem isso. E os caminhões, eles tinham leasing de caminhões, porque ele era motorista caminhoneiro. E os caminhões foram bloqueados. Então, além de tudo, ela ficou com uma dívida gigantesca no banco, porque eles usavam exatamente o trabalho, o frete para pagar. E essa é a situação da maioria dos caminhoneiros. Eles não têm um caminhão ou isso como bem normalmente, então pode bloquear, sabe? O meu receio é exatamente isso, porque isso já aconteceu, ele já tem esse precedente. Então ele pode ir ali para cima e fazer esse tipo de absurdo. Por isso que, e também o Congresso não pode fazer nada em relação a isso, porque se não está na nossa lei, eles podem criar uma lei, né, para inibir esse tipo de comportamento, porque realmente é um absurdo. Que isso ocorra, sim, na prática, a execução da multa, se você não tem o dinheiro, né? O que eu digo é que o Moraes não vai fazer, no sentido de, não de que ele não vá adiante, mas
que ele não tem expectativa, claro, de receber esses valores. São valores que nenhum de nós conseguiria pagar. Imagina só, você ter 147 milhões de dívida para ser pago. Isso é inviável. 7 bilhões no total. Os próprios réus do dia 8, você sabe bem, tinha ali também milhões e milhões de dívidas de multas coletivas a serem pagas. Eu me lembro até do Moraes, em algum momento, rindo de uma dessas multas ou de um desses réus que teria de pagar essa multa, e aí ele fala, não, são coletivas, e aí ele dá uma risadinha daquelas risadas sádicas dele. Então, isso é um modus operandi do Moraes, né? Colocar multas nesses réus todos que são impagáveis. E isso pode gerar, sim, bloqueios de bens. Se você é um servidor público, isso é possível de se bloquear o seu salário na fonte, inclusive. Quer dizer, é uma crueldade que vai acompanhar esses caminhoneiros por toda a vida, vamos dizer assim, ou até pelo menos isso ser alvo de algum tipo de recurso. O Congresso, Marina, é difícil pensar o que o Congresso pode fazer, porque existe o direito de manifestação dentro da Constituição. O direito de reunião e manifestação, sobretudo durante o período eleitoral, se pacífico, ele é um direito que está esculpido na nossa Constituição como um nobre direito. Então, o que dizer se o Moraes descumpre a Constituição? O que o Congresso pode fazer é fazer leis. Só que as leis estão lá, o Moraes não cumpre, aí é a grande questão. O que o Congresso pode fazer? Leis. Se o Moraes não cumpre a lei, o que o Congresso pode fazer? Outras leis para ele descumprir de novo? Então eu creio que isso não seja viável. Creio que os parlamentares ou a sociedade, a opinião pública, o que possa fazer é o que a gente está fazendo aqui, denunciando, mostrando que isso é um absurdo. Creio que os parlamentares possam também fazer isso, ir lá, bater na porta do Moraes, do gabinete dele, bater na porta do Fachin, e mostrar que, enfim, isso é um ultraje contra os caminhoneiros. Eu acho que as associações ligadas aos caminhoneiros poderiam ou podem também se manifestar nesse sentido, reforçar, apoiar esses caminhoneiros e mostrar que isso é um ultraje, uma agressão à própria classe e aos próprios cidadãos. Creio que isso seja possível, né? Mostrar indignação pública em relação a isso. Mas, na prática, concretamente, não sendo um recurso judicial, é muito difícil pensar que o Congresso possa obstar essa multa de alguma maneira, porque, repito, o Moraes está agindo dentro da ilegalidade. E o que o Congresso pode fazer é leis, ou seja, é trabalhar na legalidade. A culpa aqui é o Moraes não saber, ou não cumprir, ou não gostar do que está escrito na Constituição e inventar a Constituição da cabeça dele.